Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 24 de agosto de 2022. Estou fazendo aqui a regravação, dos vídeos que sumiram, certo? Estamos falando aqui, nós estamos falando de uma controvérsia iconoclasta, que teve entre o imperador Carlos Magno e o Papa Leão III, que disputavam aí a primazia do poder na Europa, no mundo, Então essa controvérsia foi o quê? Por quê? Porque o Leão proibiu o uso de imagem, e determinou a sua destruição, E o Carlos Magno foi contra isso aí. Então lá na Igreja do Oriente, Constantinopla, Império do Oriente, a Igreja e o Estado eram um só, carne e unha, certo? Então tinha o completo domínio do Estado sobre a Igreja, lá no Império do Oriente. No Ocidente, o Papa conseguiu o contrário, Ou estava conseguindo o contrário e conseguiu, Após várias disputas com os imperadores, ele então conseguiu se impor. Aí, após a morte de Carlos Magno, esse Sacro Império Romano também se fragmentou, devido ao declínio do comércio, da vida urbana, certo? Então houve uma crise econômica, houve um declínio das cidades, As cidades começaram a diminuir, que o povo começou a ir para o campo, Então isso provocou a volta do povo para o campo, em busca da sobrevivência, Porque exatamente o comércio diminuiu, E, logicamente, a vida na cidade não ficou, da maneira como se esperava na época. Aí lá no campo surgiu o quê? Surgiu a forma de vida chamada feudalismo, Que significa a quebra do poder do imperador, e o fortalecimento do poder dos senhores de terras, dos donos de terra, que se organizaram em feudos, Eram tipo umas cidades do interior, certo? Digamos assim, Então essa sociedade feudal, ela se compunha de alguns componentes principais, que era o quê? Eram os cavaleiros, que eram protetores, que era a segurança, dos feudos, contra invasões e para garantir a justiça e a lei dentro do feudo, Então tinha os cavaleiros que eram protetores, e eles também tinham propriedade de terras, Glebas, Os proprietários de terra davam a eles glebas, pequenas partes de terra para eles trabalharem lá, em troca dos serviços deles, como soldados. Então tinha os cavaleiros, tinha os camponeses, certo? Que era quem trabalhava na agricultura, e a maioria deles, eram todos vassalos, ou seja, eram dependentes do dono da terra, E todos eles produziam bens, E esses bens, eles eram repartidos aí obrigatoriamente com o dono da terra, E tinha também o clero romano, clero religioso, Os intercessores, formados pelo clero da Igreja Romana, que participava exatamente ali do produto, certo? Eles não trabalhavam na agricultura, não geravam bens nem renda,
mais participavam ali da sobrevivência, né? Certo? Então, esses eram os grupos sociais que tinham ali, né? E eles eram rígidos, né? Ninguém podia passar de um para o outro, não. Era herança, né? Tinha uma herança. A pessoa e a sua família, né? Que pertencia a um desses grupos, não podia passar para os outros grupos, para outro grupo. Continuava ali vassalo a vida inteira, camponês a vida inteira. Se o feudo fosse eterno, digamos assim, né? E acima de todo estava o senhor feudal, né? O senhor das terras, o senhor feudal. Ou o senhor das terras, que ele protegia a região com os cavaleiros lá, né? Ele fazia justiça e era o responsável pela ordem, né? Era ele quem mandava, né? Certo? E esse senhor de terra, não é preciso falar, a maioria deles eram cristãos, né? Da Igreja Romana, certo? Então a propriedade rural daquela época, ela era um latifúndio, né? Era uma grande propriedade, né? Era um grande feudo, uma grande região. E como nós já falamos, ela era repartida em glebas, né? Que ficava sob a responsabilidade dos cavaleiros. Só quem tinha propriedade da terra era o senhor feudal e os cavaleiros. O resto era para trabalhar, né? Os camponeses era para trabalhar e ficar calado, digamos assim, né? Então o feudalismo, ele alimentou grandemente, né, a Igreja Romana, conforme eu já disse, né, porque a maioria das pessoas que estavam ali no feudo eram cristãos, né, da Igreja Romana, né? Então o feudalismo, ele garantiu, né, a Igreja Romana e o papado. Deu força, né? Alimentou, favoreceu, né? E aí o papado e a igreja acumularam a posse de grandes extensões de terra em vários países, através das doações recebidas dos seus membros, né? Certo? Membros da igreja que eram donos de terra, morriam, né? Aí passava aquela herança para a Igreja Romana. Então a Igreja Romana se tornou uma grande proprietária de terra, né? E explorava nessas terras aí a maneira do feudalismo. O Carlos Magno, ele deixou como herança aos seus sucessores a questão relacionada à soberania entre o imperador e o Papa, né? Porque ele se levantou contra o Papa e isso aí ficou na herança dos seus sucessores, que ficaram fracos, porque foi fragmentado, né, o Império Romano, e isso aí gerou o quê? Disputas entre a Igreja e o Estado. Já havia uma pequena disputa, né, entre a Igreja e o Estado no Carlos Magno, e depois dele, então, as coisas começaram a aumentar, né? Essa disputa começou a ficar mais séria. Porque o que estava em jogo era o quê? Era o Império Universal. Vamos guardar aí essa expressão, né? O Império Universal, o governo universal, né? Estava em jogo, era isso aí. Tanto o Papa como o Imperador, né? Eles queriam um Império Universal em toda a Terra, queriam mandar em toda a Terra, todo o planeta, né? Era um sonho dos papas e dos imperadores, né? E aí apareceu um rapaz chamado Otto, né? Que ele era rei lá da Saxônia, hoje a Alemanha, né? Então, quando ele subiu ao poder lá na Alemanha, o que ele fez? Ele assumiu o controle dos negócios da igreja lá na Alemanha, né? Começou a nomear os bispos, os padres, né? Os cargos e tal, né? Começou os abades, né? Tudo da sua confiança.
Ou seja, ele começou a competir, né, com o Papa, que era quem fazia essas coisas, essas nomeações e essas escolhas. Vamos parar por aqui, né? Depois a gente continua com o outro rio. Pai seja com todos nós.